Olá pessoal, pois é, falta só um dia para a final do Power Couple. Quem diria, hein? Tá chegando aí. Quem você quer que vai para a final do Power Couple? Olha só, para quem não tá sabendo, a Adriana e o Domini venceram a prova da final e já tem a vaga garantida na final de quinta-feira. Bom, quem que tá no time da R? Carol e Radamés, juntamente com Rayane e Vitor e também Thalira e Rafa. Deixa eu mostrar agora, gente, como é que tá o Votalhada, para vocês terem aí uma noção do que tá acontecendo, de quem vai para a final e quem vai ser barrado na final. Bora ver então? Olha só. O Votalhada dessa manhã de quarta-feira tá dando que Thalira e Rafa vão ser eliminados e barrados da final. A Carol Radamés tem, na média proporcional, 55,39 continuar no Power Couple. Rayane e Vitor tem 28,56% e Thalira e Rafa 16,5%. Bom, essa daqui é uma pesquisa, uma enquete, né? Você tem que votar mesmo no R7, tá? Lembrando que isso daqui é só uma perspectiva, pode não ser esse o resultado final, mas eu tô achando que vai ser isso mesmo. Acho que realmente a Thalira e o Rafa vão ser barrados da final. E se a gente for parar pra pensar, eu acho que a Rayane e o Vitor merecem pra final e a Carol Radamés merecem pra final também, mais do que a Thalira e o Rafa. Diga pra mim aí nos comentários quem vocês também preferem que vá pra final com a Adriana e com o Dom. Bom, depois que a Adriana e o Domi ganharam a prova da final, a Emily, lembra da Emily, gente? Deixa eu ver se eu tenho uma fotinho da Emily aqui pro pessoal lembrar quem é a Emily. A Emily que é a esposa do Everton. A Emily, ela foi nas redes sociais para debochar dos fãs da Carol e do Radamés. Isso porque a Adriana e o Domini ganharam a prova, né? Inclusive, a Emily chamou os fãs da Carol e do Radamés de otários. Vamos ver o tweet dela? Vamos lá, ó. O tweet dela é esse daqui. Não consigo enxergar? Ó, tá escrito o seguinte, ó. Eu já disse pra vocês, a minha torcida é da Dri e do Domini. Se não acontecer o que eu queria, vocês vão ter que aguentar. Eles chegaram até a final, seus otários. Então tá aí, gente. O tweet dela falando que Adriano e Domini chegaram na final, vocês vão ter que aguentar. E eles, é isso, seus otários, disse a Emily no tweet dela. Tá? Vale lembrar que a Emily tinha fechado o Twitter dela no último domingo, né? Domingo e segunda-feira ela fechou o Twitter dela, porque ela estava recebendo muitos ataques, mas agora, aparentemente, ela nem se arrependeu do que ela falou no domingo, né? Que ela tá chamando todo mundo de otário aí nas redes sociais. Eita, tá pegando fogo, viu? Bom, clica no like aí que agora a gente vai resumir o que aconteceu depois do resultado ao vivo de ontem à noite. Bora lá? Bom, aí assim que a Adriana e o Domi ganharam a prova da final, gente, os outros casais foram pra cozinha, né? Apenas Rayane e Vitor cumprimentaram a Adriana e o Domini, e a Adriana e o Domini ficaram no sofá ali conversando um tempinho sobre a prova, tá, gente? Nesse momento aqui, a Adriana fala uma palavra que, ao meu ver, teve duplo entendimento, né? Mas eu não vou expressar minha opinião porque eu sei que quando tem frases e palavras que têm duplo sentido, é difícil a gente ter uma opinião sobre aquilo, porque aí a gente não sabe se a pessoa falou sobre A ou sobre B, né? Mas aí vocês tirem as suas conclusões, tá? A frase foi a seguinte, ó: nós somos o casal mais velho e com mais fôlego. Essa questão do mais fôlego fica com dois sentidos. Por quê? É mais fôlego por causa da prova ou mais fôlego por causa do ticaracatica? O Domini disse que não era pra comentar isso, não comenta isso. Ele levanta e sai, né? Então, fala para não comentar, não comenta isso. Ele levanta e sai. Pode ser no duplo sentido, pode ser só na prova, mas por que seria na prova se ele falou para não comentar? Estranho, né? Enfim, tem aí dois sentidos aí vocês comentam aí qual sentido vocês acham que a Adriana falou. Ainda no sofá, gente, o Domini diz o seguinte, ó: quando nós entramos no programa, a gente tinha 7,5% de chance de ganhar o Power Couple. E agora nós temos 33% de chance de ganhar. Cresceram as probabilidades, né? E aí a Adriana falou: não foi só as probabilidades, a gente também cresceu no jogo, com pessoa e tudo mais, disse a Adriana pro Domi. Já no quarto, gente, já no quarto, o Domini aqui, gente, diz pra Adriana aproveitar esses 2 dias antes da final para se exercitar. Porque é importante se exercitar, até aí tudo bem. Só que aí os motivos que o Domini deu pra Adriana se exercitar foram motivos que, ao meu ver, né, não é legal você falar isso em um programa ao vivo 24 horas, né, gente? Inclusive, eu acho que é bom a gente se exercitar, fazer exercício para saúde. Para mim, para mim é saúde.
tá? Mas o Domini colocou vários outros motivos para a Adriana se exercitar. Vamos entender, vamos ouvir quais são os motivos do Domini para fazer a Adriana se exercitar? Vamos ouvir. Vamos pra academia fazer ginástica? Você põe uma roupa e vai pra academia comigo. Entendeu? Tudo que você vai fazer, você precisa do seu corpo. Tudo, tudo. Se você for brigar, você precisa do seu corpo. Se você for namorar, você precisa do seu corpo. Se você for rezar, você precisa do seu corpo. Se for trabalhar, você precisa do seu corpo. Se você for cozinhar, você precisa do seu corpo. Se você for dar pro seu marido, você precisa do seu corpo. Se você for pagar uma promessa, você precisa do seu corpo. Então, cuida. Pelo menos você poder usar bem. Tá aqui, ó, tá fazendo nada. Tá ocioso. Lá fora, trabalhando e estudando. A gente consegue ir pra academia, por que não? Tá bom. Eu prefiro falar que vou pra academia por causa da saúde. Já o Domini, ao meu ver, ele foi meio vulgar aqui. Né? Vocês acham que o Domini foi vulgar ao expor a Adriana dessa forma? Que ela precisa se exercitar para dar pro marido? Umas palavras... Precisava. É sempre aquela frase que eu falo. Precisava falar isso? Não precisava, né? Mas o Domini disse. Vamos ouvir de novo, ó. Se você for brigar, você precisa do seu corpo. Se você for namorar, você precisa do seu corpo. Se você for rezar, você precisa do seu corpo. Se for trabalhar, você precisa do seu corpo. Se você for cozinhar, você precisa do seu corpo. Se você for dar pro seu marido, você precisa do seu corpo. Aí, gente. Diga nos comentários o que vocês acharam dessa frase aí, um pouco pesada aí. Não precisava o Domini ter falado isso. Enfim, né? Seguindo aqui, gente, olha só. No quarto ainda, a Adriana e o Domini comentaram sobre agora o público. Por quê, gente? Porque eles agradeceram o público por terem salvo eles de algumas DRs aí. Nem lembro quantas DRs eles foram, acho que foram 2 ou 3, né? Bom, a Adriana falou assim, graças ao público que permitiu que a gente ficasse, aquele público que nos defende na internet. Fica bravo com nossos erros, mas a gente consertou. O problema é que você não aceita quando... Aí o Domini, não, esquece isso. Aí a Adriana, a verdade não tá a verdade não tá nas claras. Ou seja, como se o que aconteceu com o Domini durante o programa todo não ficou muito às claras. Que na verdade o Domini não é bem isso. É difícil de entender. Vamos tentar escutar o que a Adriana quis dizer? Que aí acho que fica mais claro para todo mundo a gente poder ter as próprias opiniões. Tá? Graças ao público. Permitiu que a gente ficasse. Sim. Aquele público que nos defende na internet. Sim. Que torce por nós. Que se identifica com a gente. Que agora sabe seu nome? Que tá orando com a gente. Que tá se inspirando em nós. Que tá bravo com os nossos erros. Mas a gente consertou todos os nossos erros. Você consertou. Eu sou consertador. Eu sei, você é grande. Você tem um coração incrível e as pessoas puderam ver isso. Você é inteligente e honesto. Você é honesto. Eu remendo tudo que tiver O problema é que você não aceita quando a verdade não tá nas claras. Isso. Pera. E você fica doido. Aqui, ó, é o momento que eu queria explicar pra você. A Adriana fala, você não aceita quando... Aí o Domini, não. Ou seja, ele fez com que a Adriana não continuasse a frase que ela queria falar. Então, é como se o Domini não aceitasse alguma coisa, ele já, não. Ou seja, ele mesmo já não aceitou o que a Adriana ia falar. Tá? Seguindo aqui, agora vamos continuar aqui. Aí, gente, a Adriana aparentemente estava um pouco de dó aí dos outros casais que perderam na prova e tal. E aí o Domini falou pra não ficar com dó. Não ficar com dó, porque a Carol fez um monte de besteira, a Thalira não olha pra cara dele, não dá bom dia, enfim, essas coisas que não é pra ficar com dó, tá? Agora fica com dó? Ué? Não tô com dó, só não quero tripudiar. Não tá tripudiando não, amor. Você tem que estar feliz porque você foi pra final. Tá aí. Bom, vamos lá. Do outro lado da casa, gente, a Carol tá muito arrependida de não ter se esforçado um pouquinho mais pra conseguir ganhar essa prova da final, tá? E aí a Carol disse o seguinte pro Radamés, ó, perder pra Adriano Domini é muito ruim. Qualquer coisa é ruim, né? Perder pra eles. É um perder pra eles onde a culpa é minha. Foi só minha culpa, de mais ninguém. Aí o Radamés fala, não, amor, não é bem assim e tal, mas a Carol fala, olha, eu podia ter mais fôlego, eu podia ter ido mais rápido naquela etapa de escavar para pegar a ferramenta e não sei o que. Então a Carol, gente, ficou muito mal por ter perdido para Adriana Domini e ela disse que ela perdeu porque faltou fôlego. Né? Ela inclusive disse o seguinte, que se ela soubesse que ia diferenciar de mais ou menos 1 minuto, ela teria dado mais gás e mesmo que ela fosse sair da prova pela ambulância recebendo um balão de oxigênio, mas ela falou que iria dar o sangue, que faltou dar o sangue um pouco mais. Inclusive, no momento ali, gente, quando dá só o Radamés e a Adriana Radamés e a Carol na cozinha, a Carol fala que ela bateu muito na porta com aquela tora, né, de madeira,
porque ela visualizou a cara do Domini na porta. Porque se ela não tivesse visualizado a cara do Domini, ela teria batido menos. Também, né? Tem umas frases meio pesadas nessa reta final. Bom, a Thalia então disse que o Vitor foi esperto, tá? Pois mudou com o Domini nesses últimos dias para receber a ajuda da torcida do Domini. Eu queria saber de vocês, torcida do Domini que tá aqui no meu canal, vocês estão votando na Rayane e no Vitor para ir para final? E aí ficou essa dúvida agora, fiquei pensativo. Será que o fato do Vitor ter se aproximado do Domini nesses últimos 3 dias vai fazer com que a torcida da Adriana e do Domini votem na Rayane e do Vitor para ir para final? É bem porque é importante a sua opinião, tá? A Carol disse o seguinte, ó, mas isso é bem visto ou mal visto, na verdade. A guerra não tá perdida. E o Radamés falou, a torcida do Domini sabe que tem que ir pra final e eles nem vão se mexer, ou seja, eles nem vão, não vão votar. Então, escreve aí se vocês estão votando nessa DR ou não vão votar, que é importante também a sua opinião. Beleza? Voltando pro quarto, tá, da Adriana do Domini, a Adriana então pede pros seus aliados, né, Ana Paula, o Anthony, a Gretchen, a torcida da Gretchen é importante, viu? Ó, Everton, Emily, Fran, Bilu, todos os eliminados são aliados deles para eles se organizarem e já fazerem os mutirões aí pra fazer com que a Adriana e o Domini sejam os campeões. A Gretchen vai ajudar a Adriana, hein? Ajudar a Adriana e o Domini. Será que a Gretchen vai aparecer aí? A última vez que a Gretchen foi ajudar alguém, a Nath e o Wake foram eles eliminados, né? A última vez que ela ajudou, vamos ver se ela vai ajudar a Adriana Domini. Ajuda importante da Gretchen, né? Brincando, tá, gente? A Gretchen não ganha nenhuma votação, né? Bom, o Domini o Domini então disse que a diferença de 1 minuto e 10 entre eles e a Carol Radamés foi devido ao condicionamento físico, tá? Que a Carol é uma ex-atleta que não se exercita. Ele disse o seguinte, ó, foi por causa de 1 minuto e 10 de diferença. Viu do que nossa concorrente Carol reclamou? Que faltou pulmão. Ela tá há 80 dias fechada aqui e não foi pra ginástica. E ainda fica falando pela casa que é faixa preta. Você tá com dor e vai, disse o Domini falando pra Adriana. Você tá com dor, mas você vai pra academia, vai fazendo e tudo mais. E a Carol não vai se exercitar e faltou pulmão. E foi essa a diferença que fez com que Domini e Adriana fossem pra final. Bom, aqui, gente, já é a Carol e o Radamés conversando com a Thalita e com o Rafa sobre a Rayane e o Vitor. Por quê, Matt? Porque a Rayane e o Vitor fizeram aquela estratégia, né, da Rayane jogar a ferramenta pro Vitor. E aí eles comentam que essa estratégia da Rayane jogar a ferramenta pro Vitor não foi comunicada para eles. A Thalita, o Rafa e a Carol Radamés não sabiam disso. Que se não fosse a Rafa Brites e o Felipe Andreoli falar isso durante o programa ao vivo, eles não sabiam que a Rayane tinha tido essa estratégia. Inclusive, a própria Carol falou, caramba, e por que eles não compartilharam essa estratégia? Ficaram quietinhos. E aí eles começaram a suspeitar de Rayane e Vitor aí dessa forma que eles têm estratégias e acabam não compartilhando com ninguém as estratégias que ele tem. E a Carol falou o seguinte, vai que a gente fala a estratégia, vai que eles falam a estratégia e aí a gente pergunta, mas isso podia ou não podia? Tava dentro da regra ou fora da regra? Então aí a Carol chega à conclusão que a Rayane e o Vitor eles não compartilharam porque eles não queriam ser questionados se podia ou não podia fazer essa estratégia de jogar a ferramenta. Acho que podia, né? Mas é aquela coisa. Não foi falar o que era proibido. O que não é proibido é proibitido. Bom, a Carol falou o seguinte agora já pro Vitor, pra Reino, pra todo mundo ali, menos pra Adriana do Domini, tá? Ela disse o seguinte, ó. Eu sei vários lugares que eu tiraria 1 minuto naquela prova. Na corrida, né? Com mais gás, correndo mais. Na hora de cavar, eu tinha uma ferramenta, né? Eu poderia ter conseguido ir mais rápido. Na hora de, né, talvez se eu tivesse esquecido um pouco a cara do Domini na porta, eu não teria marretado tanto tempo. Né? Esquecido um pouco da cara do Domini, eu não tinha ficado marretando tanto tempo. Você marretou muito? Muito. Eu marretei porque eu queria. Mas na marreta eu falei pra ela, bota. Ia marretar a porta porque ela visualizou a cara do Domini. Pesado, hein? Bom, aí, gente, no final aqui, já perto de dormir, a Carol disse que prometeu ter fair play com os outros casais, Thalita e Rafa e Rayane e Vitor. Mas jamais ela prometeu ter um fair play com a Adriana e Domini. Pra quem não sabe, fair play, gente, é quando a gente para a disputa, para as competições e acaba confraternizando, brindando, festejando, comemorando e tudo mais, tá? Esse é o fair play. Então a Carol disse que com a Adriana e Domini não prometeu fair play com eles no jogo, tá? Bom, pra finalizar, a Carol disse o seguinte, ó. Rayane e Vitor, que me desculpem, tá? Mas eu quero muito que vocês voltem, né? Que vocês, Thalita e Rafa, voltem conosco pra final. Bom, é um desejo da Carol, né, gente? Eu acho que se a gente for parar pra pensar, a Carol tem que escolher ou vai pra final com a Thalita e com o Rafa, ou vai pra final com a Rayane e com o Vitor.
Só não falou na cara do Vitor, tá? O Vitor tava aqui, mas o Vitor saiu, ó, ele foi embora. Aí quando o Vitor vai embora e fica só o Rafa e a Thalira ali perto, ela disse que o desejo dela é ir pra final com o Rafa e com a... É isso, gente. Esse foi o nosso resumo. Espero que vocês tenham curtido aí, gente. Lembrando que hoje tem eliminação, tá? Um dos 3 casais que estão na DR vai ser eliminado, vai ser barrado da final e vai junto, e os outros 2 que ficarem vai junto com a Adriana e Domi pra final do Power. Eita lasqueira. Bom, eu volto a qualquer momento com novidades do Power Couple. Se você curtiu esse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se você quiser colaborar com algum tipo de valor, gente, manda um super valeu ou também um super pix aí pra mim. Beleza? Um beijo, até a próxima.